E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Rabelo, sou aluno de Medicina da Universidade do Estado do Pará, tô indo para o 4º semestre agora, não vejo a hora de acabar o ciclo básico, que vem o ciclo clínico, pelo amor de Deus. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês os métodos de estudo que eu utilizei para ser aprovado não só na UEPA, mas em 4 universidades públicas para Medicina. Eu sei que toda vez que eu falo isso eu causo um desespero interno em algumas pessoas, porque a pessoa fica, meu Deus, como assim? Só tem o SISU, eu só conheço o SISU, a única forma que eu conheço de entrar na faculdade é o SISU, então como é que você passou em 4? Você fez 4 SISUs? Então, gente, em vários lugares no Brasil, na verdade, tem faculdades que fazem processos seletivos próprios, não necessariamente com provas específicas delas, elas utilizam a nota do Enem, mas você tem que se inscrever nela fora do SISU, elas não estão ofertando vaga no SISU, ela abre o processo seletivo, daí você se inscreve, ela recebe a tua nota, porque você colocou o teu número de inscrição do Enem lá no momento da inscrição, ela vai receber a tua nota e vai te classificar. É só uma opção de curso, não tem aqueles benefícios do SISU de ficar avaliando o curso, nem segunda opção, nem nada, você só faz uma inscrição, se passar, passou. Isso é mega comum aqui no estado que eu moro, que é o Pará. Quem estiver assistindo que for do Pará tá falando, nossa, você tá explicando o óbvio, mas é porque quem só conhece o SISU realmente fica assim, como? Como isso é possível? E aí foi isso, eu passei na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte pelo SISU, na Universidade do Estado do Pará, que é o que eu curso, na Universidade Federal do Pará e na Universidade Federal de Santa Catarina. Se esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no meu canal, cara, se você quiser me stalkear, o que mais tem é vídeo meu falando quantas questões eu acertei, quanto que eu tirei de nota, como é que foi o processo. Nossa, o que mais tem é vídeo meu, porque eu sou uma pessoa tagarela que fala muito. Então tem vídeo de tudo, basicamente. Mas para dar uma resumida básica, lá no ano que eu fui aprovado, eu tirei de média geral no Enem. A minha média aritmética mesmo bruta, limpa, foi de 782,64 lá no Enem 2021. Então outro TRI, outra historinha. No meu ano aquela nota foi essa, mas aí essa nota foi mudando para cada uma das universidades que eu me inscrevi. Por exemplo, na UEP e na UFPA ficou 860, lá na UFES que virou tipo 79 não, 81 se eu não me engano, na UERN foi 770 e pouco, então cada lugar que você joga sua nota ela muda por conta dos pesos, por conta da bonificação, etc. Mas enfim, deixa eu compartilhar aqui com vocês os meus métodos de estudo, principalmente do ano que eu fui aprovado, né, porque se a gente pegar os anos pra trás alguma coisa tava errada, porque senão teria passado antes. Hoje eu tô falando de uma experiência pessoal, então é um método que funcionou pra mim, baseado no meu plano de fundo, ou seja, ele funcionou porque eu tinha condições específicas que contribuíram para que ele funcionasse e ele foi melhor para mim por conta do meu plano de fundo, e não quer dizer que o mesmo método vai funcionar para você, é um vídeo a título mesmo de relato de experiência, para que você talvez consiga tirar alguma ideia dele mais adequada à tua realidade. Lá em 2021, que foi meu último ano de preparação para a prova do Enem 2021, que foi a prova que eu consegui as minhas aprovações, eu basicamente fazia o meu estudo por questões. E eu gosto de falar que, na verdade, não era só um estudo por questões, mas era um estudo investigativo. O que eu quero dizer com isso? Era muito comum para mim não ter exatamente um assunto específico que eu iria estudar naquele dia em específico, então eu não tinha um cronograma que falava assim, olha, hoje eu vou estudar análise combinatória. Isso não acontecia. Como eu já tinha estudado alguns outros anos para a prova do Enem, então eu já tinha acumulado certa base teórica, durante o meu último ano de preparação, meu estudo era investigativo, porque eu primeiro fazia provas completas, então era muito comum para mim sentar durante 2 horas e fazer uma prova de 45 questões, fosse de matemática, fosse de natureza, linguagens ou humanas, e aí a partir dos resultados dessa prova, eu ia olhar para todas as questões que eu tinha errado, para todas as questões que eu tinha acertado, mas não estava com tanta certeza da resposta, e fazer um estudo investigativo em cima disso. Então, por exemplo, errei uma questão aqui de matemática. Aí o primeiro passo que eu fazia era olhar lá, a resolução. Tá, a resposta correta era essa e eu marquei essa. Errei a questão. Como é que essa pessoa está resolvendo a questão? Aí assistia uma resolução em vídeo, ou então lia a resolução em texto. Como eu fazia muita questão do Enem, geralmente tinha resolução em vídeo das questões que eu fazia. E aí eu prestava atenção e via, eu entendi essa resolução. Realmente foi só uma confusão da minha cabeça, mas assim, eu tenho o necessário para entender a resolução e eu saberia replicar isso sozinho depois? Se sim, eu já seguia adiante, já internalizava que eu tinha
tido aquele erro, mas que numa próxima questão que eu me deparasse parecida com aquela, eu já sabia o que fazer. Mas às vezes eu vi uma resolução e eu não entendia todos os passos. E eu não entendia todos os passos porque eu não sabia, não tinha todo o conhecimento teórico necessário para entender toda a resolução. E aí eu fazia esse tal do estudo investigativo. Por exemplo, matemática é um exemplo meio ruinzinho, mas, por exemplo, natureza. Uma questão de química que eu errei. Era uma reação orgânica que eu não fazia ideia de como a pessoa tinha chegado naquela reação orgânica, nem por que tinha dado o produto que tinha dado. Então eu ia primeiro pesquisar. Essa daqui foi uma reação de oxidação. Sei nada sobre reação de oxidação. Daí eu ia e pesquisava para aprender sobre reação de oxidação. Então, desde o começo, e aí eu ia fazendo esse trabalho de regressão. Então, eu fiz a questão é sobre reação orgânica, aí teve uma reação de oxidação, não sei reação de oxidação, aí eu pesquisava para entender todo o processo, como ocorria, e aí depois eu fazia o caminho de volta. Eu ia voltando na questão para ver se agora, com os conhecimentos que eu tinha adquirido, eu já entendia a resolução e se eu já sabia replicar sozinho. Isso foi uma coisa que eu confesso para vocês que foi o que conseguiu me tirar da casa dos 750 pontos de média, que era uma pontuação que eu tinha tido várias vezes já nas provas do Enem que eu tinha feito, para finalmente conseguir aumentar uns pontos aí e chegar no 782. Esses 32 pontos a mais de média que eu fiz foi justamente de questões que antes eu sempre errava, mas que por conta desse estudo investigativo eu consegui internalizar de tal forma que eu consegui aumentar os meus acertos na prova do Enem. Eu acho que do último ano que eu não tinha passado para o ano que eu passei, eu nem aumentei tanto assim em acertos, eu devo ter aumentado 14 acertos no total da prova. Mas isso já fez uma diferença bem grande, até porque eles foram bem distribuídos e tal, e aí eu consegui aumentar esses 32 pontos de média. Mas como eu falei pra vocês, esse método ele funcionou muito pra mim, muito porque eu já tinha tido muitos momentos de estudo teórico, eu já tinha tido anos onde eu tinha parado pra estudar, realmente, tipo, assistir aulas, fazer umas anotações, ficar relendo sobre a teoria. Eu já tinha feito a prova algumas vezes, então eu já tinha ali uma certa familiaridade com o Enem que me permitia realmente focar só nesses pontos específicos. Se eu fosse uma pessoa que estivesse começando a estudar naquele momento, naquele ano, e não tivesse uma base boa, uma base construída, não ia adiantar, porque se eu fosse fazer prova, eu ia errar a maioria das questões e simplesmente não ia dar tempo de eu ficar pesquisando e tentando aprender com um monte de questão que eu tinha errado. Então, como eu já estava errando uma quantidade menor de questões, eu conseguia realmente focar nesses pontos que eu realmente tinha de deficiência. E aí isso deu certo pra mim. Eu acho que se você tá assistindo esse vídeo e você tá meio que nessa situação de caramba, eu não tiro uma nota baixa no Enem, eu já estudei várias vezes, eu já realmente vi a teoria várias vezes, mas eu não consigo evoluir minha nota, quem sabe isso possa ser uma possibilidade pra você, assim, realmente, porque querendo ou não, é um método onde eu conseguia focar muito nas minhas dificuldades, porque toda vez que eu fazia a prova, eu encontrava quais eram as minhas dificuldades e eu ficava focado só nelas. Foi um ano que eu não fiquei estudando nada que eu já sabia. Tudo que eu realmente parava pra estudar e gastava tempo eram coisas que eu tinha errado. E isso fez muita diferença. Então eu acho que pra quem tá nessa situação de que já estudou, não tá tirando uma nota tão baixa, mas ainda não chegou lá, e realmente sente que ainda tem umas lacunas, mas não tá sabendo identificar, talvez seja um método que funcione bastante, assim, porque realmente você vai focar no que tá faltando, você vai ignorar todo o resto e vai focar no que tá faltando. Mas pra quem tá muito iniciante e realmente não teve contato ainda com a maioria dos conteúdos, talvez não funcione tanto. É isso, gente. Mais uma vez, a título de relato de experiência mesmo, compartilhando o método que eu utilizei no ano em que eu fui aprovado nessas 4 universidades para medicina. Mas convido vocês a se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, darem uma olhada nos vídeos que já tem aqui, porque tem vários vídeos onde eu destrincho melhor essa questão do estudo pro Enem, principalmente o estudo em casa pro Enem, de uma forma não tão pessoal, e eu acho que pode ser muito útil para vocês, eu espero, na verdade. E é isso, quem já estava inscrito aqui no canal, me fala se você gostou desse novo formato de vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se achou legal, eu achei divertido, e eu vejo vocês no próximo. Tchau!